A paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus. A palavra de hoje, meus irmãos, para a oração do meio-dia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo de número 51, que diz: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus. Dando seguimento, meus irmãos, à palavra de ontem sobre unção ministerial, hoje nós vamos falar sobre um diácono chamado Estevão, homem poderoso nas Escrituras, poderoso em sinais e prodígios diante dos homens, que tinha, meus irmãos, uma fé inabalável. Um homem que, morrendo ele, sendo apredejado, olhava para os céus e dizia: Pai, não impute sobre eles tal pecado. Ou seja, Estevão lembrou das palavras que Jesus tinha dito na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Louvado seja Deus. E, irmãos, vamos conhecer um pouco da história de Estevão para a gente entrar no foco principal da mensagem. Louvado seja Deus. Estevão, meus irmãos, ele foi um homem escolhido pelos apóstolos para ser um dos 7 diáconos. A história de Estevão, meus irmãos, ele se converteu no cristianismo e ali ele foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e ali ele era participante nas obras de caridade. Estevão, ele atuava cuidando dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E quando pareceu bem à igreja de Cristo que estava sendo levantada na terra, que constituísse algumas lideranças para cuidar desses mesmos, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, para cuidar da mesa do Senhor, para cuidar da casa de oração, ali Estevão foi um dos escolhidos. Só que, meus irmãos, dentre os 7 diáconos, Estevão, ele tinha uma ousadia diferente. Dentre os 7 diáconos, Estevão, ele era poderoso nas Escrituras. Dentre os 7 diáconos, a Bíblia menciona que Estevão, ele era cheio do poder de Deus. E se eram operados sinais, maravilhas e prodígios pela vida de Estevão. Então, meus irmãos, Estevão, ele era um homem cheio de sabedoria. Não havia ninguém naquela terra que conseguia resistir ao espírito com que Estevão falava. Mas porventura, meus irmãos, como o homem, ele sempre tem o coração ligado a fazer o que é mal e nunca busca fazer aquilo que é bem, mas sempre primeiramente o mal para depois o bem. Muitos homens ali se levantaram contra Estevão, com calúnias e com difamações, para que ele fosse levado ao sinédrio e sim fosse morto, porque Estevão estava fazendo uma grande revolução no nome de Jesus Cristo. E por esta feita, Estevão foi preso, levaram ele ao conselho, e ali quando ele chegou no conselho, todo mundo olhava para Estevão e via o rosto de Estevão resplandecer como o rosto de um anjo. Queridos irmãos, louvado seja Deus, quando uma pessoa tem uma vida com Deus, quando uma pessoa tem contato com Deus, quando uma pessoa tem intimidade com Deus, quando uma pessoa fala com Deus, não adianta ninguém se levantar, Deus confirma com o brilho do Espírito Santo. Não adianta ninguém levantar falsa testemunha. Deus usa a boca do profeta para ser testemunha contra as testemunhas falsas. O que Deus quer dizer com isso? Que toda mentira que se levanta contra a verdade, a mentira ela é desfeita pela verdade. Então Estevão começa a abrir a sua boca, começa a predicar a palavra, começa ensinando desde Moisés até os dias atuais falando. Então Estevão é tomado pelo Espírito Santo neste momento.
E quando Estevão é tomado pelo Espírito Santo neste momento, ele diz estas palavras ao povo, aos sacerdotes, que diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo, porque Estevão estava pregando a mensagem do arrependimento. Estevão estava pregando sobre a verdade de Cristo, que o Messias veio pela geração de Davi, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas eles não queriam ouvir, eles não queriam saber, eles não estavam nem aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que aqueles homens não queriam era perder o poder. Eles não queriam perder a posição. Eles não queriam sair da cadeira que eles estavam assentados. Eles queriam continuar dominando sobre o povo. Então Estevão ali é arrastado para fora. Quando Estevão olha para os céus, ele vê os céus abertos e ele transmite a visão que ele vê. Estevão começa a dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles homens tamparam os seus ouvidos e não queriam ouvir. E eles gritaram para não ouvir. Então começou o apedrejamento. Estevão olha para os céus e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. As palavras de Estevão disse: não lhes sejam imputado nenhum mal. Foram as mesmas palavras do Senhor Jesus. Meus irmãos, e nesta palavra que Deus ele traz para a nossa vida hoje, para a oração do meio-dia, Estevão deu a vida pelo Evangelho de Cristo. Se levantaram contra Estevão com calúnia, mas Estevão viu a glória de Deus. Deus está mandando dizer nesta palavra para a tua vida: enquanto muitos estão se levantando contra o seu ministério, contra a sua casa, a sua família, contra tudo aquilo que Deus te prometeu, a palavra do Senhor está te dizendo: tu está vendo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus, a glória do Senhor e o ornamento santo e celeste, porque enquanto te apedrejares, será somente o passaporte para te levar ainda mais para o outro lado da vida, para a vida celestial em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Oremos a oração do meio-dia. Que Deus nos abençoe. Eterno Deus e glorioso Pai, diante, meu Deus, desta palavra, diante, meu Deus, deste mártir, o primeiro mártir, Senhor, meu Deus, das Escrituras, que foi Estevão. Pai, nós oramos aqui para que o Senhor venha padronizar nossa vida, meu Pai, no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor, meu Pai, no Espírito Santo, de maneira de que quando vier as perseguições sobre esta terra, quando vier as lutas, as guerras, as pelejas, quando vieres, meu Pai, todos esses males assolar as nações e o mundo, que nós estejamos guardados, meu Pai, no Senhor, que o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma venha estar ligada e interligada no Senhor, porque nós dependemos de Ti, porque o Senhor é a nossa salvação, porque o Senhor é o Deus, meu Pai, o nosso refúgio e fortaleza. Nós confiamos no Senhor nos tempos de angústia, por isso não deixe-nos, meu Pai, desamparados. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, livra-nos, meu Pai, de todo mal. Meu Deus, nós oramos aqui nesta oração, pedindo também pelas curas divinas, pelos milagres, pelas libertações, pela quebra das maldições, pela quebra das muralhas e dos empecilhos. Deus, que o Senhor venha limpar o caminho deste irmão, desta irmã, que o Senhor venha limpar o meu caminho, Deus querido, cada vez mais, para que possamos ter uma vida, meu Deus, cheia da alegria do Espírito Santo, cheia, meu Pai, do gozo da salvação. Nós cremos, meu Pai, no nome do Senhor, e que o Teu nome seja louvado para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém. Graças a Deus.